Olá, pessoal! E aí? Estão prontos para mais um vídeo? Meu nome é Amanda Gonzaga e hoje a gente vai falar sobre um tema muito sério, que é o teratoma. E aí, bora lá começar? Então, pessoal, para introduzir aqui o vídeo, eu queria explicar para vocês por que falar sobre teratoma. Então, em março desse ano, eu descobri que eu tinha um teratoma no meu ovário direito. Então, pesquisando sobre essa doença, tentando entender um pouco mais sobre essa doença, sobre a cirurgia, a recuperação da cirurgia, eu vi que não existe muita informação. As mulheres que passam por esse tipo de situação, que acabam descobrindo essa doença, ficam meio perdidas ali em todas as informações que são dadas, tem muitas informações desconexas. Quando a gente busca na internet, né, o que é um dos males de se buscar na internet, tem muitas informações sensacionalistas que acabam deixando a gente meio pirado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar um pouco quem está passando por essa situação, para as meninas, né, e se tiver algum rapaz aí também passando sobre essa situação, entender um pouco mais sobre o que é essa doença e ter uma tranquilidade para enfrentar essa situação. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, tá aí desesperado, vamos entender o que é o teratoma. Então, por definição, eu peguei algumas de quando a gente já coloca assim na internet, teratoma, o que aparece? Eu peguei algumas definições para a gente começar a tentar entender o que é esse tumor. Então, uma das primeiras definições que aparecem na internet é que o teratoma é um tipo de tumor derivado de células germinativas pluripotentes e constituído dos mais diferentes tipos de tecidos oriundo de uma ou mais das 3 camadas de células germinativas. Uma outra definição que também é encontrada pelo Wikipedia, que eu sei que muita gente adora ir lá no Wikipedia e dar uma olhada. Para quem não sabe, o Wikipedia ele não é uma fonte muito confiável de definições, pelo fato de qualquer um poder ir lá e alterar a definição. Mas eu sei que é uma ferramenta que muita gente usa para tentar entender as mais diferentes coisas, tentar ver a definição das mais diferentes coisas. Então, lá no Wikipedia, o teratoma está classificado como um tumor germinativo formado por um ou mais tecidos embrionários. E aí a gente vai tentar entender o que essa definição ela quer dizer. O teratoma, ele nada mais é que um tumor, e aqui todas as definições falam que é um tumor de células germinativas. O que quer dizer isso? As células germinativas são as células reprodutoras de um indivíduo. Onde que a gente encontra essas células germinativas? No caso das mulheres, essas células germinativas elas estão no ovário, e no caso dos homens, essas células germinativas estão no testículo. Por isso que o teratoma, quando se desenvolve em adultos, ele é encontrado no ovário, no caso das mulheres, ou no testículo, no caso dos homens. O teratoma também, gente, vocês podem achar alguma definição na internet, chamando o teratoma de cisto dermoide, porque é o nome mais correto dado para esse tipo de tumor. O cisto dermoide. Quando a gente vê na definição que é um tumor constituído de um ou mais tecidos embrionários, o que isso quer dizer? Os tecidos embrionários são os tecidos que surgem no desenvolvimento embrionário do indivíduo. Então, durante o desenvolvimento embrionário, as 3 camadas de tecidos embrionários, chamados 3 folhetos embrionários, são as primeiras camadas de células que se desenvolvem e elas têm a capacidade de se diferenciar e gerar todas as células que constituem o indivíduo. Então, são células pluripotentes. O que significa isso? Células que têm a capacidade de se desenvolver em qualquer célula do nosso corpo, qualquer célula que constitui o corpo do indivíduo. Então, é muito comum que no teratoma se encontre cabelo, dente, tecido muscular, tecido nervoso, tecido sebáceo. Isso por quê? Porque ele se desenvolve a partir de células pluripotentes, células dos 3 folhetos embrionários, células que têm a capacidade de se diferenciar, de se multiplicar e de formar qualquer tecido do nosso corpo. Por isso que ele é um tumor meio estranho e tem essa característica de ter vários tecidos ali envolvidos nesse tumor. Então, entendido o que é o teratoma, qual que é a definição do teratoma,
vamos tentar entender como que esse tumor ele se desenvolve. Por que que ele se desenvolve? E na verdade, ainda não se sabe exatamente o porquê que esse tumor ele se desenvolve. Esse tipo de tumor ele aparece normalmente no período fértil da mulher, e aqui eu falo no caso da mulher, porque foi o que eu mais pesquisei, então é o que eu tenho mais propriedade para poder falar um pouquinho mais para vocês, mas ele se desenvolve durante o período reprodutivo das mulheres. É muito comum ter meninas bem novas que estão entrando no período reprodutivo e que se descobre esse tipo de alteração, e o porquê dessa alteração ela surgir ainda não é conhecido. Existe uma predisposição genética, sim, e existem vários fatores que a gente sabe, todos os fatores que a gente sabe que são propícios para o desenvolvimento de qualquer tumor, eles são verdade nesse tipo de tumor, mas ainda não se sabe exatamente qual o gene, qual o estímulo mais forte que poderia desencadear esse tipo de alteração. Então isso ainda é uma coisa que os cientistas estão tentando descobrir, estão tentando entender melhor, mas ainda não se tem uma resposta certa para isso. Por não se ter uma resposta certa para isso, também não se tem como planejar alguma forma de prevenção quanto a isso, mesmo porque não se sabe se você vai ter uma predisposição para desenvolver esse tipo de tumor. Sabe-se que a porcentagem da população que desenvolve esse tipo de tumor é muito pequena. E é menor ainda a porcentagem de pessoas que vão desenvolver esse tipo de tumor maligno, porque o teratoma ele pode se desenvolver na sua forma benigna ou na sua forma maligna. E 99% dos casos desenvolvem a forma benigna do tumor. Então é muito comum, como aconteceu comigo, de chegar no ginecologista com o resultado do ultrassom, vendo que tem ali um tumor, o ginecologista mesmo já te tranquiliza, já te fala, olha, o teratoma é um tumor benigno, porque realmente, pelas características, claro, do tumor que ele está vendo ali pelo ultrassom, o ginecologista ele tem a capacidade de te dizer, de te informar que realmente a probabilidade é maior dele ser benigno, e também a porcentagem de pessoas que desenvolvem a forma imatura, que é a forma maligna, é muito pequena. Então o tumor benigno a gente chama de cisto dermoide maduro, e o maligno ele é chamado de cisto dermoide imaturo. Então quando se pega o resultado da biópsia, é comum encontrar lá cisto dermoide maduro. Então quer dizer que é um tumor benigno, não tem nenhum problema, não tem nada que se preocupar, que ele não tem características invasivas, não vai atingir outros órgãos, então não tem com que se preocupar. Só a remoção do tumor já é suficiente. Então a gente chega no último tópico, que é o tratamento desse tipo de tumor. Então, gente, o tratamento do teratoma, ele vai ser sempre feito de acordo com as características de cada pessoa. E quem vai determinar isso é o seu médico cirurgião. Ele vai determinar o estado de saúde da pessoa, as condições com que o tumor está se desenvolvendo, o quadro clínico, o tamanho do tumor, se a pessoa ela tem condição de passar por um processo cirúrgico, se existe alguma outra alternativa que não a intervenção cirúrgica. Então quem vai determinar isso, e a única pessoa que pode determinar, é o médico, é o ginecologista cirurgião. Então é muito importante que o acompanhamento ele seja feito todo com o ginecologista cirurgião. Ele que vai analisar, vai te dar todas as informações necessárias, vai te falar tudo que você precisa saber sobre como se comportar, quais as medidas devem ser tomadas, quais as melhores medidas devem ser tomadas de acordo com o seu caso clínico, que isso é muito particular, mas o que é normalmente sugerido, que é normalmente feito em casos de teratoma, é a remoção cirúrgica. E a remoção cirúrgica, ela pode ser feita por videolaparoscopia ou pela laparotomia. A videolaparoscopia, ela é feita com 3 incisões pequenas no abdômen da mulher, onde o médico cirurgião ele vai introduzir a câmera com todo o aparato que ele precisa para remover aquele tumor. Normalmente é uma cirurgia simples, rápida, e a recuperação também é bem rápida.
A mulher, normalmente, ela já vai embora no mesmo dia da cirurgia, se faz a cirurgia de manhã, vai embora à noite do hospital. E pelo que eu vejo, pelo que eu vi dos relatos do pós-cirúrgico e das conversas de todas as mulheres que eu encontrei que tinham passado pelo mesmo tipo de alteração, é a cirurgia mais comum de ser feita, é a videolaparoscopia. A laparotomia, que foi a cirurgia indicada para o meu caso, porque no meu caso o tumor ele já tinha um tamanho considerável, já tinha envolvido todo o ovário direito e uma porção da trompa. A videolaparoscopia ela poderia ser arriscada porque poderia romper ou deixar alguma parte do tumor e porque ele já tinha um tamanho bem considerável. A laparotomia também é uma cirurgia simples, que é exatamente o mesmo procedimento cirúrgico que é feito numa cesariana. Então as mulheres aí que já tiveram filhos e optaram ou tiveram que fazer a cesariana, elas já sabem como que é a recuperação é a mesma da cesariana. E aí eu queria falar para vocês, principalmente para as meninas que ainda são muito jovens e que descobriram que tem esse tipo de alteração, para não se preocuparem tanto, fazerem o acompanhamento com o ginecologista, que é muito importante, porque ele que vai determinar se precisa ser feita a remoção, como que é o melhor tratamento para o seu caso clínico. Então é o médico cirurgião que vai determinar. A recuperação das cirurgias, das duas cirurgias, ela não é muito complicada, então não precisem ficar com medo, ficarem muito apavoradas por conta desse tipo de alteração. É relativamente simples de resolver o problema. E removido uma parte do ovário ou um ovário por completo, a probabilidade de gravidez, que eu sei que é uma das preocupações principais das mulheres, principalmente das meninas muito jovens que têm que fazer esse tipo de intervenção cirúrgica, a probabilidade de gravidez é a mesma, então não tem nenhum prejuízo para a fertilidade da mulher, que é muito importante. Então podem ficar tranquilas, não precisem se desesperar, que tudo dá certo. Paz e amor. Tudo dá certo no final, colega. Então é muito importante que o acompanhamento seja feito com um profissional qualificado. Então não deixe de fazer o acompanhamento, mesmo sem nenhum tipo de alteração, não deixe de fazer o acompanhamento ginecológico, que é muito importante, não só pelo desenvolvimento do teratoma, mas para várias outras alterações ginecológicas que pode aparecer no corpo da mulher. Então o acompanhamento ele é sempre muito importante. Então meninas, por favor, vão ao médico. Quero ver todo mundo saudável aí e clicando em gostei aqui no vídeo e se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Alguma dúvida que vocês tenham, alguma insegurança que vocês tenham aí por passar por esse período, podem deixar as perguntas para mim, que à medida do possível eu tento responder, dependendo da quantidade de perguntas. Eu tento fazer um novo vídeo respondendo as perguntas e explicando alguma coisa que talvez ficou faltando. Então podem deixar as suas dúvidas, entrem nas redes sociais, deixem as suas dúvidas também, que sempre que eu puder eu vou ir respondendo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!